Oi, meu nome é Marcos, sou padre há muito tempo da Igreja Católica. Esse relato que eu vou contar agora aconteceu no ano de 2004. Irei relatar segredos que há muito tempo estavam escondidos. Há muito tempo eu fui membro de uma organização chamada Os Cavaleiros da Igreja, uma espécie de caçadores de monstros. Talvez você nunca tenha visto falar, mas é porque costumamos trabalhar na sombra da noite. Caçamos todo tipo de criatura que possa ameaçar a vida humana e a ordem. Eu e mais 2 amigos estávamos em uma missão da igreja na cidade de Morros do Maranhão. Em uma dessas missões da Igreja Católica de Evangelização, quando um dia, pela manhã, o telefone tocou. Não era um desses telefones celulares como as pessoas têm hoje em dia. Era o telefone fixo da igreja, matriz, daquela mesma cidade. O membro autoritário da Igreja Católica havia nos ligado e informou que na cidade de Rosário, no Maranhão, próximo à cidade onde a gente estava, havia relatos de uma aparição de uma criatura de tamanho desproporcional. A princípio negamos que iríamos para a cidade, informando que poderia ser apenas boato. Porém, a pessoa que estava do outro lado da linha respondeu que havia uma série de boatos dessa criatura na cidade de Rosário, no Maranhão. Existem basicamente 2 tipos de lobisomem. Um que é bípede e outro que anda sobre as 4 patas. O que anda sobre 2 pés costuma se alimentar de carne humana. Já o que anda sobre 4 patas só se alimenta de fezes de animais, ossos e restos de animais mortos. Resolvemos ir para a cidade e averiguar o que estava de fato acontecendo. Chegamos lá mais ou menos umas 6 horas da tarde. Conversamos durante alguns dias com várias pessoas. Fomos informados que a criatura estava aparecendo nas proximidades de um povoado chamado Buenos Aires. No outro dia, logo pela manhã, tomamos café no hotel que estávamos hospedados, para não levantar suspeitas, nem sequer dos membros daquela igreja da cidade de Rosário. Afinal, eu e meus 2 amigos não somos padres comuns e não poderíamos revelar nossa identidade. Pegamos nosso carro e nos dirigimos para o povoado de Buenos Aires. Ao chegar lá, logo na entrada do povoado, havia um daqueles barzinhos, onde vendem todo tipo de coisa. Resolvemos encostar e conversar com o dono do bar. Por sermos padres, não é permitido beber, mas por precisar de informações, resolvemos pedir uma bebida quente para o dono do bar. Ele colocou um copo de cachaça, então eu e meus 2 amigos, que também são padres, tomamos e começamos a conversar sobre assuntos sobrenaturais. O dono do bar parece interessado no assunto e resolveu conversar com a gente também. Então perguntamos para ele se havia relato de alguma aparição naquele lugar. Ele informou que sim e começou a nos contar detalhes sobre a aparição da criatura. Moço, aí para frente o povo está vendo um lobisomem. Ele aparece toda noite e já foi visto em quintais e em casa do povoado à frente. Naquele momento, sabíamos que estávamos na pista certa. Então, depois de conversar mais um pouco, entramos no carro e seguimos viagem até algumas casas que começaram a aparecer. Naquele pequeno povoado, havia uma igreja bem pequena, modelo capela dedicada a São Lázaro. Mais adiante havia uma mulher que puxava uma vaca vermelha e um bezerrinho. Ela morava numa dessas casas de taipa, e na casa havia fraldas de bebê colocadas ao vento. Aparentemente, naquela casa, havia uma criança recém-nascida. Já tínhamos a informação que no povoado havia um lixão, um lugar propício que a criatura pudesse estar próxima para se alimentar de restos de animais. Paramos o carro e perguntamos para a mulher que estava acompanhada de um menino de aproximadamente 9 anos. Logo no princípio, observei que ao lado do menino havia 2 entidades. Um era um vaqueiro e o outro um preto velho. As 2 entidades, ao me verem, baixaram a cabeça em sinal de respeito. Perguntei à mulher: "Bom dia, minha senhora. Me chamo Marcos. A senhora poderia me informar onde fica o lixão?" A mulher respondeu que sim e disse que era mais à frente, dobrando à direita. Seguimos viagem e encontramos o dito lixão.
No lixão havia várias cabeças de boi e ossos, além de aparelhos hospitalares contendo sangue humano. Um banquete para aquela criatura. Retornamos para a cidade para arquitetar um plano. À noite, eu e meus 2 amigos padres falamos sobre como iríamos buscar aquela criatura. Planejamos. Queríamos ficar próximo ao lixão. Então, poderíamos prender aquela criatura. Na outra noite, aproximadamente umas 6 horas da tarde, seguimos por uma outra estrada que ligava Rosário ao lixão, sem passar pelo povoado de Buenos Aires. Já não usávamos roupas de padre, e sim grandes mantas negras, chapéu de couro, armas de fogo e uma besta, dessas que disparam flechas. Nossas balas não são comuns. Na ponta, elas carregam a mini cruz de aço, banhada em prata. Também levamos com a gente vela benta, correntes, algema, um crucifixo maior e outros menores, um rosário e na cintura um cordão de São Francisco. Ficamos próximo ao chão na beirada da estrada. Como éramos 3 padres ao todo, ficamos em pontos estratégicos da estrada. Era mês de setembro e a luz estava clara, e uma leve brisa pairava sobre nós. A gente sabia que aquela era a estrada onde a criatura iria passar. Durante algumas horas, ficamos aguardando a chegada da criatura. E de repente, ouvimos vários disparos de armas de fogo, vindo do povoado de Buenos Aires. Eram vários tiros. Então, o outro padre que estava mais perto de mim falou: Marcos, eu acho que o povo está disparando na criatura. Resolvemos esperar mais um pouco para ver o que iria acontecer. Foi quando, ao longe, deu para ver o mato sendo aberto e quebrado pelo que parecia ser um cavalo gigantesco. Porém tinha cara de cachorro e grandes presas. A besta se aproximava da gente sem saber a emboscada que estava se formando à sua frente. Cada um de nós se pôs de pé, com um crucifixo na mão e uma vela benta acesa. Então todos nós falamos ao mesmo tempo, com o sinal da ordem. Criatura do demônio, caia sobre o poder de Santa Cruz. A criatura deu um urro e foi para entre nós 3, e fomos fazendo uma espécie de círculo ao redor da criatura. O animal grunhia e rolava no chão. Era uma espécie de cachorro gigantescos. Seus olhos eram como brasas. Tinha presas afiadas e traços humanos. A criatura tentava sair daquele círculo de qualquer jeito, mas não conseguia. Foi aí que o padre Antônio disparou uma bala bem na barriga daquela criatura. O animal gritou de dor. Então jogamos 2 correntes sobre ele e disparamos 7 flechas na criatura. As correntes haviam sido benzidas também. O animal não conseguia sair debaixo das correntes. Então, chegamos perto e fizemos uma oração de desconjuramento, e a criatura foi se transformando em um homem novamente. Era um senhor de idade, um pouco avançada. Ele estava completamente nu e havia sido atingido por um outro tiro, talvez dado pela população do povoado. O homem parecia não acreditar no que estava acontecendo. Ele perguntou se iríamos matá-lo. Respondemos que não. Afinal de contas, somos padres e não costumamos matar. O homem falou que não se transformava porque queria. Era uma maldição da família. Falou pra gente que seu pai, quando estava para morrer, havia lhe ensinado a oração para se transformar naquela besta. Perguntamos onde estava a roupa dele, e ele nos levou até o local onde ele tinha se transformado. Era um matagal desses de cerâmica de fazer tijolos. Então, ele nos levou e encontramos a roupa dele virada do lado avesso, 1 litro de água e uma faca. Nessas alturas, ele já estava algemado, então ele informou que morava sozinho e não havia necessidade que eu o levasse para um lugar secreto. Falamos para ele que iríamos quebrar aquela maldição. Ele chorou, mas diferente do que as pessoas acreditam, esses homens só se tornam monstros quando desejam. O levamos para a casa dele. Ele morava em um bairro da cidade de Rosário. No outro dia, passamos o dia inteiro em oração, aguardando que chegasse a noite para que pudéssemos de uma vez por todas dar fim naquela situação.
Exatamente às 6 horas da tarde, acorrentamos o homem em uma cadeira de madeira. Colocamos uma mangueira de água na sua boca, que era ligada a 1 litro de água benta. A intenção era fazer a criatura tomar água sagrada, uma espécie de armação que não teria como tirar depois da transformação. Aguardamos algum tempo a mais e depois mandamos que o homem rezasse para se transformar. Ele iniciou uma oração macabra e aos poucos aquele senhor foi se transformando em uma besta do inferno. O seu corpo mudou. Aos poucos cresceu grandes garras, dentes e pelos. Seus olhos ficaram vermelhos, como brasas de fogo. A criatura se debatia, mas não conseguia quebrar as correntes benzidas. Apontamos a Santa Cruz para a criatura e ordenamos que a partir daquele momento o reinado de maldade dela estava acabado. Abrimos o litro de água e a água escorreu para dentro da garganta daquela criatura. A criatura gemia de dor e nesse momento uma sombra negra saiu dela. Deu um grito de arrepiar e foi embora. Aquele monstro aos poucos voltou a ser um homem. Porém o homem parecia estar mais fraco. A gente sabia que ele não iria sobreviver, já que a criatura era parte dele, e como havia sido retirada, ele não iria durar muito mais do que 2 dias. Quando o homem voltou ao normal, ele chorava. Parecia que gostava de se transformar naquele monstro. Soltamos o homem e nos dirigimos de volta ao hotel. Depois de 3 dias do acontecido, soubemos que o homem havia morrido. Novamente voltamos para o nosso cotidiano normal. Hoje, eu ouço esses relatos contados pelo povo. Vocês podem acreditar que esse tipo de criatura realmente existe. Porém, não é bem do modo como muitos contam. Lobisomens são territorialistas e nunca andam em matigas. No máximo, existe um em um território de 30 quilômetros e não precisam da lua cheia para se transformar. Eles se alimentam de tudo que encontrar, inclusive de humanos. Essas criaturas, há séculos, são detidas pelos cavaleiros da igreja, que até hoje existem e andam nas sombras da noite. Hoje, eu tenho 75 anos e sofro de alguns problemas de saúde, e por isso, há algum tempo, deixei de ser um dos cavaleiros. No meu corpo, eu carrego cicatrizes daquele tempo que era um caçador. Deixo um apelo: jamais duvide das coisas que andam na noite, e tenho a certeza que existe o cavaleiro da igreja, prontos para te defender. Mas se uma criatura dessas cruzar o teu caminho, reze bastante. Como elas são do inferno, tem medo de Cristo. Tenho centenas de outras histórias para contar, mas irei relatar em outra hora. Uma boa noite a todos.